Vamos abrir a palavra do Senhor lá na segunda carta do apóstolo Pedro, bem lá no Novo Testamento, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, o verso de número 9 e 10. Para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. Quem achou, digam amém. Amém. Segunda Pedro, capítulo 3, versos de número 9 e 10, que diz assim: Não retarda, ó Senhor, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Amém? Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, continue a falar conosco através da sua palavra, que acabamos de ler nesse momento, para que nós possamos meditar nela e tê-la em nossos corações, guardando, Senhor, e fortalecendo a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Há muitos anos, a promessa do Senhor Jesus foi feita, que Ele iria voltar. É uma promessa do Senhor. Por isso Pedro, ele diz assim: não retarda, Senhor, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Essa promessa, ela passou séculos sendo alvo de críticas e de murmurações por parte de muitas pessoas que já não creem mais na volta do Senhor Jesus. Mas nós que temos a palavra de Deus como regra fiel para as nossas vidas, nós sabemos que ela há de se cumprir. Mas nas circunstâncias que estamos vivendo atualmente, eu tenho visto poucas mensagens sendo pregadas sobre esta promessa. Antigamente parece que se falava mais da volta do Senhor Jesus. Os cânticos, havia muito mais cânticos, letras de hinos falando sobre a volta do Senhor Jesus. E com o passar do tempo, parece que muitas igrejas, e até mesmo pregadores, deixaram de pregar sobre isso, porque não é mais atrativo, né? Hoje, o que é atrativo é a prosperidade, é a teologia do enriquecimento, onde as pessoas parece que estão entesourando riquezas que ficarão nessa terra. Esquecem de que ele veio sem nada para esse mundo. Jó já dizia: eu vim sem nada para esse mundo, e nada levarei desse mundo. E no meio do nascimento e da morte, nós conquistamos algumas coisas. O Senhor, através da sua graça, da sua misericórdia, do trabalho que nós fizemos, estamos fazendo, estamos conquistando alguma coisa, mas tem pessoas que querem
entesourar aqui na terra. E parece que estão esquecendo de que Jesus disse que é melhor ajuntar tesouros nos céus do que aqui nessa terra. Tudo nessa terra vai se passar. Nós lemos o versículo da palavra do Senhor aqui, no versículo 10, Pedro falando que todas as coisas, todos os elementos se desfarão, abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, tudo que nós vemos neste mundo, todas essas construções fabulosas, todo esse trabalho feito pelo homem, no passar dos anos, um dia serão todos destruídos. Tudo será arruinado, porque assim diz a palavra do Senhor. E nós esquecemos que nós estamos vivendo esse final. Nós estamos vivendo o final. E alguns sinais que a palavra do Senhor diz claramente sobre isso. Se você abrir lá no Evangelho 24 de Mateus, você vai ver que os discípulos de Jesus chegam até ele e falam: Senhor, mostra-nos quando será o fim de todas as coisas. E aí então o Senhor usa uma figueira como uma figura ilustrativa, dizendo: quando a figueira está com muitas flores, é sinal do quê? Eles disseram: é sinal que haverá muitos frutos, porque no lugar das flores vão surgir os figos. Disse: então quer dizer que as flores é o sinal, é o prenúncio de que aquela figueira vai produzir muito. Eles disseram: é. Então uma coisa eu vou dizer para vocês: alguns desses sinais que vão preceder o fim de todas as coisas. E quando chegarem a verem esses sinais, fiquem alertas, porque o fim está se aproximando. Mas por circunstâncias da vida, e muitas das situações que temos visto, as mensagens que nós antes ouvíamos sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, né? O dia glorioso do triunfar de Jesus, não tem sido mais uma mensagem que aquece os corações dos crentes, que traz temor aos corações dos crentes, porque infelizmente as circunstâncias do mundo, as pessoas estão mais se apegadas àquilo que veem, àquilo que eles podem tocar, do que aquilo que eles podem crer e que não podem ver. É por isso que durante a trajetória da igreja entrou-se a idolatria dentro da igreja, porque eles falaram: é melhor construir ídolos onde as pessoas veem os ídolos, e aí eles podem ter mais apego às questões religiosas, do que somente não existir nenhum ídolo, e as pessoas vão perdendo a fé. Engano. Porque realmente a fé, como disse o escritor aos Hebreus, é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que não se veem, daquelas que se esperam, que não se veem. O próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me veem e nunca vão me ver, mas vão crer. Isto é fé. E realmente muitas pessoas estão deixando de crer nessa mensagem, porque às vezes estão deixando de olhar para Jesus e ficando olhando para as coisas desta vida. E os sinais que estão acontecendo aí, a Bíblia, a palavra de Deus fala claramente sobre eles. Começando com Daniel, lá no Antigo Testamento. Daniel é conhecido por muitos teólogos
como o Apocalipse do Antigo Testamento. Por que é conhecido como Apocalipse do Antigo Testamento? Porque Daniel traz muitas revelações do futuro que iria acontecer. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12 e o verso de número 4, para você ver uma das circunstâncias, um dos sinais que estão precedendo o dia da volta do Senhor Jesus. Livro de Daniel, capítulo 12 e o verso de número 4. Aqui o Marcos já colocou aqui, ó. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Vamos pegar nessas últimas palavras aqui. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nós estamos vivendo épocas em que a ciência está atingindo níveis até mesmo assim estrondoso para os nossos conhecimentos humanos. Coisas que nós só víamos em livros ou filmes de ficções científicas estão acontecendo na realidade. O homem está atingindo níveis de ciência tão grande que estamos ficando até mesmo assustados com aquilo que ele pode fazer, construir. Já estamos vendo aí que daqui a algum tempo não haverá mais necessidade de ter carros dirigidos por pessoas. Os carros vão ser totalmente controlados. Antigamente eu assisti um desenho animado, na época que o desenho era animado, né? Porque hoje o desenho é endemoniado, né? Você vê um monte de desenho que só fala de coisa ruim, mas na minha época o desenho era animado. E tinha um desenho animado da família Jackson, quem é da minha época vai lembrar. E os Jacksons eram uma família que vivia no futuro. Os carros voavam, tinha uma empregada robô que fazia a limpeza, a alegria das donas de casa, né? E tinha um menino, estava na aula, o filho do Jackson, e a professora chamou a atenção porque ele estava assistindo um filminho na TVzinha portátil da sala de aula que ele estava com ela. E a professora chama a atenção, isso eu vivo hoje na sala de aula, né? Coisa que naquela época eu nunca achava que iria surgir na vida, né? Eu achava um absurdo uma pessoa ter dentro da sala de aula ou em qualquer lugar um aparelhinho conectado com o mundo inteiro. E hoje temos. Hoje vivemos a época da velocidade das informações. Acontece qualquer coisa lá do outro lado do mundo, nós ficamos sabendo aqui em tempo real, na hora. As comunicações hoje estão avançadíssimas. Hoje as pessoas podem ouvir outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, e ela sendo projetada em uma sala de conferência como ela estivesse lá. Já existe essa tecnologia. A pessoa está lá do outro lado do mundo, falando com uma sala que está lá do outro lado, e as pessoas vendo ela ali, ouvindo ela e enxergando ela, como se fosse uma pessoa real. Incrível! Um médico hoje pode operar alguém à distância, até de outro país, com a ajuda da tecnologia. Nós vivemos a época dos transportes rápidos. Se viaja o mundo hoje com uma rapidez incrível, por causa da tecnologia que está aumentando a comunicação, o conforto das pessoas. A ciência está se multiplicando de tal maneira que estamos ficando assustados. É um sinal que Daniel viu
lá no Antigo Testamento, há muitos séculos antes de Jesus vir na terra, Daniel já estava profetizando o avanço tecnológico e científico do que nós estamos presenciando hoje atualmente. Isto é um sinal da volta de Cristo. Um outro sinal, Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado em testemunha a todas as criaturas da terra. E nós temos visto hoje a igreja se empenhando em pregar o evangelho. Muitos saindo do conforto das suas casas, dos seus países, indo para outras regiões, missionários partindo para outros lugares longínquos, com a ajuda também de comunicações. Hoje estamos crescendo, o evangelho está sendo pregado em vários lugares, casas que eu não posso entrar lá, alguém pode entrar através de programas televisivos. As pessoas estão ouvindo o evangelho. Hoje não há desculpa, na maioria dos países do mundo, em dizer que uma pessoa nunca ouviu falar do evangelho, a não ser aqueles lugares onde são mais difíceis a tecnologia e são mais fechados ao evangelho, mas mesmo assim muitas pessoas estão indo e entrando e pregando a palavra de Deus. O Senhor tem dado inteligência à igreja. Um dos países mais fechados à pregação do evangelho hoje é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não aceita em hipótese nenhuma a pregação do evangelho nesse país. E os irmãos da Coreia do Sul estrategicamente têm feito um trabalho lindo. Eu assisti um trabalho que eles colocam balões de gases e colocam alimentos, cesta com alimentos nos balões, e colocam bíblias nesses balões, e colocam também aparelhos de rádios nesses balões, e esperam o vento soprar em direção ao território da Coreia. E lá na fronteira dos dois países, eles soltam os balões, e os balões vão em direção ao território norte-coreano, e eles oram a Deus para que aqueles balões caiam nas mãos de pessoas que possam ali dar valor à palavra de Deus que está sendo enviada para aqueles lugares. Hoje estamos vendo o avanço da evangelização crescendo em lugares onde o evangelho não era pregado, mas estamos também vivendo momentos difíceis. A proliferação das seitas e dos falsos cristos que têm surgido no mundo. Jesus disse isso. Mateus capítulo 24, verso 24, Jesus fala que antes do final virão muitos dizendo: eu sou o Cristo, né? Muitos falsos profetas hoje se intitulando como pregadores do evangelho, como anunciadores da palavra de Deus, estão usando a palavra de Deus somente como meios de enriquecimento, meios de agaranhar riquezas, recursos, vivendo no luxo, na fortuna, esquecendo de que ele foi chamado para ser um dispenseiro da graça de Deus e não uma pessoa usurpadora da fé das pessoas, né? Olha aí o que diz lá em 24 de Mateus capítulo 24: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganarão até os escolhidos do Senhor. Se possível fora, mas não vai ser possível, porque aqueles que são escolhidos do Senhor estão guardados nas mãos dele. Mas tem muita gente seguindo essas pessoas aí fora. Esses dias atrás eu estava assistindo uma série de documentário numa rede de TV fechada de investigação, falando sobre o perigo das seitas. E eles estavam contando alguns crimes que cometeram essas seitas. Eles começam contando algumas igrejas pequenas dos Estados Unidos que cometeram coisas absurdas em nome de Deus, até chegar a um dos maiores crimes da recente história da igreja, que foi aquele suicídio de massa de centenas de pessoas que eram guiadas por um pseudo pastor chamado Jim Jones.
Quem ouviu falar? Nas Guianas Francesas, na década de 70 do século passado, né? Centenas de pessoas cometeram suicídio coletivo a mando de um falso profeta. Vivemos a era dos falsos profetas, anunciando mensagens falsas, iludindo as pessoas com falácias, com enganações, com profetadas, e tem muitas pessoas que vão atrás desses sinais, achando que isto está a sua fé, achando que neles está a sua segurança, esquecendo de meditar na palavra de Deus e buscar orientação na palavra de Deus, para que ela possa ter conhecimento da palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o fato de eu ter certeza que Cristo é a verdade que me faz liberto, é conhecer a verdade que me faz ser livre em Cristo Jesus. O conhecimento da palavra é aprender a palavra, para que nós possamos inteiramente não sermos enganados por mensagens obscuras, enganosas, mas sempre com sutil discurso e com palavras sutis e até educadas, batendo em nossas portas. A multiplicação incontrolável da corrupção no mundo. A corrupção está crescendo cada vez mais. No capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, e nos versos de número 10 até o verso 13, olha o que Jesus diz aqui. Mateus 24. Mateus 24, irmãos, é um capítulo que todo crente deveria estar lendo atentamente, relendo atentamente, porque existem grandes ensinamentos da parte de Deus. Capítulo 24 de Mateus, e o versículo de números aqui 10 até o 13, que diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantarão-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. É um dos sinais que estamos vendo. A corrupção humana. As pessoas estão se corrompendo. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele fala sobre isso em 2ª carta de Timóteo, no capítulo de número 3. Vamos ler lá, 2ª carta de Timóteo, capítulo de número 3, e o versículos de número 1 até o versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1 até o 6, que diz assim: os males da corrupção dos últimos dias. Olha, irmãos, vamos ler esses 6 versículos e vamos analisar bem claramente se isso não está já acontecendo em nosso meio. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Ele prometeu aqui mar de rosa. Jesus prometeu mar de rosa para os discípulos. O que Jesus disse para os seus discípulos quando disse: no mundo tereis o quê? Tranquilidade. No mundo tereis sossego. Não. No mundo tereis tribulações, tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. O que é egoísmo? Pensa em si próprio. Para mim, tanto faz se outro está morrendo de frio, de fome, está doente, tanto faz. A indiferença está entrando no coração das pessoas. Tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, quer dizer, pessoas que querem só para si, entesouram na terra,
Guardam, achando que vão levar para o cemitério e para as suas sepulturas, e não vai. Nós nascemos sem nada, nascemos nu, sem dentes, muitos sem cabelo, sem saber andar, sem saber falar, sem saber fazer as necessidades fisiológicas. Precisamos, nos primeiros anos de vida, de pessoas para nos ajudar, para nos alimentar, para nos ensinar. E chegamos no fim da nossa vida, também vamos perdendo a capacidade de andar, vamos perdendo a capacidade de pensar, vamos perdendo a força física e vamos dependendo de pessoas para nos ajudar. E aí vem o final da vida. E brigamos por algumas coisinhas que conseguimos no intervalo dessas duas coisas. Ficamos brigando com pessoas, briga com um parente por causa de herança, briga por causa de coisas insignificantes, querem ser mais do que os outros, orgulho, prepotência, arrogância, achando que é melhor do que o outro, e no fim vai todos para o mesmo lugar, que é o cemitério, sepultura, todos vão para lá. Não vai adiantar, não vai adiantar, a beleza vai acabar, a saúde vai diminuir, as coisas vão diminuindo com o passar dos anos. Por isso devemos saber e ter consciência de que Deus não nos criou e não colocou nessa vida para viver só ela. Essa vida é muito curta, é muito passageira, passa muito rápido. Moisés, no Salmo 90, disse que o tempo da vida do homem é como um conto ligeiro, rápido. Que a dureza da vida de um homem é de 70 anos, mas algum, pela sua robustez e saúde, chega a 80 ou um pouco mais. Raramente vemos pessoas com mais de 80 já falecer. Mas depois dos 70, o que é, irmãos? Cansaço, fadiga, dificuldades. Isso é a vida, não muda. O homem pode ter dinheiro, pode ter melhores médicos, não vai mudar, irmãos. Vai chegar o fim de todas essas coisas, mas ele continua avarento, por causa que o seu coração é mau. Olha, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, não se controla, não controla a sua vida, não controla nem o apetite. Tem gente que não sabe controlar nem aquilo que come, né? Porque não tem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Olha lá os falsos profetas, tendo forma de piedoso, de zeloso, né? Tem uma boa forma, uma boa aparência, mas tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzindo às várias paixões. São homens maus, cruéis, pessoas que a Bíblia diz que são corrompidos pelo pecado. Nós vemos aqui alguns desses sinais, irmãos. Alguns outros sinais que nós podemos citar também,
é a grande perseguição contra os verdadeiros cristãos e a apostasia de muitos que deixam a fé porque não aguentam viver uma vida piedosa diante de Deus. Esse é um dos piores que tem acontecido em nosso momento. Pessoas que têm se apostatado da fé por causa de perseguição, porque realmente não têm conseguido manter a sua vida diante de Deus como Deus assim a deseja. Vivemos os tempos do fim. Cristo está à porta para buscar a tua igreja. Nós estamos às vezes dormindo no sono da negligência, porque estamos deixando de pregar esta mensagem poderosa, gloriosa, cheio de esperança, que é a volta triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Breve Ele virá, breve vai voltar. Nós não podemos deixar de anunciar esta mensagem. Jesus está às portas, está se preparando para buscar a sua querida e amada igreja, a qual Ele entregou a sua vida para resgatá-la da maldição, do pecado e da perdição eterna e levar consigo para toda a eternidade e estar nos céus com Ele. Jesus está voltando, irmãos. Os sinais estão às mostras e são evidências claras que Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Mais perto está o Senhor do que nós podemos imaginar da sua gloriosa volta. Os sinais estão à evidência, a apostasia, o esfriamento da fé, a multiplicação da iniquidade. O que é iniquidade? É pecado premeditado. É a pessoa que peca sabendo que está pecando, e ainda não tem mais consciência de que está pecando, errando, já está com a mente cauterizada pelo pecado, coração endurecido, que já não é mais sensível à voz de Deus, a voz do Espírito Santo em seu coração, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que esta é a obra do Espírito Santo. Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, viria para trazer consciência ao homem, convencer o homem do pecado, da justiça de Deus, que é Jesus Cristo, que se fez justiça para que nós pudéssemos estar sendo justificados diante de Deus, e do juízo do Senhor que está próximo para acontecer. Naquele grande dia da volta triunfal de Jesus, Ele vai apartar diante dele aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Lá você vai poder rever os seus entes queridos que já dormem no Senhor. Era isso que Paulo confortava a igreja quando ele escreveu, a respeito daqueles que dormem no Senhor. Não entristeçais os vossos corações, quando ele escreve aos Tessalonicenses, porque assim que eles estão dormindo, haverá um dia que eles vão ressurgir, ressuscitarão, num abrir e fechar de olhos. Que tempo tem um abrir e fechar de olhos? É um piscadinha. Do tempo que eu comecei a falar aqui, você já deu milhares abridas e fechadas de olhos sem se perceber, Você nem percebeu quantas você já deu. A gente não pode nem contar esse tempo. Num estralar de dedos, eles vão ressurgir. E nós, Paulo dizendo que estamos vivos, seremos o quê? Arrebatados. O que significa arrebatados? Tirados, arrancados. E esse corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. Esse tabernáculo terreno vai acabar, vai desfazer, e vai ter um novo corpo, um tabernáculo eterno, onde não haverá mais dores.
As últimas palavras de João, escrevendo de Apocalipse, no capítulo 21, ele diz que naquele lugar não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais doença, porque todas essas coisas se passaram. Eis que tudo se fez novo. É isto que é o objetivo da igreja, irmãos. A igreja tem que viver nessa expectativa, e não viver na expectativa de construir templos luxuosos, templos bonitos. Para quê? Gastando dinheiro para se vangloriar com coisas que ficarão nessa terra. Mas é um tempo de nós ajuntarmos tesouros nos céus, é um tempo de nós pregarmos o evangelho, vivermos a santidade da palavra de Deus, a comunhão do Espírito Santo, e no fervor do Espírito de Deus avançar cada vez mais nessa promessa do Senhor. Como Pedro disse, muitos acham que não vai acontecer. Isso já não tem mais valor, essa mensagem já não tem mais valor. Eu esperei tanto, mas nunca veio. Eu não tenho mais paciência para esperar. Não, irmãos, vamos esperar, porque ainda que nós deixarmos esta vida, nós estaremos dormindo nesta promessa. Assim como dormiram os nossos pais, assim como dormiram os nossos entes queridos, assim como dormiram aqueles que já partiram para a eternidade, estão no repouso do Senhor, aguardando o grande dia do triunfar da igreja do Senhor, onde os anjos tocarão as suas trombetas, e a igreja, os salvos, ouvirão as trombetas dos quatro cantos da terra, para estar diante do noivo que virá. O noivo virá e não tardará. Ele virá, irmãos. Jesus está voltando. Aleluia. Essa é a mensagem. É que nós devemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem para buscar a sua igreja. Vem para me levar para consigo, onde não haveremos mais tristezas, injustiças, dores. Este é o lugar que a igreja vai viver para todo sempre. É o descanso do Senhor, é o descanso dos remidos do Senhor, porque aqui, irmãos, vai se acabar. Jó disse que do pó eu vim e do pó eu vou voltar. Nós não somos nada nessa terra, nós não somos nada nesse mundo. Por isso a Bíblia diz, o escritor aos Provérbios fala: é melhor você estar numa casa de luto, de um velório, do que num lugar de festa, porque no velório, na casa do luto, você reflete sobre o fim de todas as coisas. Está ali, o final, acabou, não tem mais. Então faça o que você tem que fazer agora, realize aquilo que você quer realizar já, trabalhe mais, viva a sua vida dignamente para Deus, porque Cristo está voltando. Ele virá e não tardará. Ele estará para vir, e esses sinais é o cumprimento da volta do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos viver nessa expectativa. A igreja nunca foi tão atacada como ela tem sido atualmente. A mensagem do Evangelho nunca foi tão atacada como tem sido atualmente. As pessoas estão abrindo, achando que tudo tem que ser modernizado, tudo tem que ser aceito, porque é assim que Deus criou a pessoa, e assim ela tem que ser, e assim temos que aceitar. Mentira. O que foi pecado no passado ainda continua sendo pecado no presente. O que Deus abominou no passado, Ele continua abominando no presente. Quando Deus fala que certos pecados são abominações aos seus olhos, até hoje continua sendo abominação aos seus olhos. Deus não muda, a palavra do Senhor é imutável. Por isso nós é que precisamos mudar os nossos conceitos, às vezes, daquilo que nós ouvimos. Cuidado, irmãos.
Estamos sendo bombardeados por mensagens distorcidas da palavra de Deus, mensagens cheias de mentiras, de engano, carregadas até de muito emocionalismo, mas são emocionalismos que atingem só uma esfera da vida humana, que é a área das suas emoções, mas não atinge o fundo do seu coração. E o que Davi disse? Como nós podemos vencer o pecado? Guardando a palavra de Deus em meu coração. Retenha a palavra de Deus, sirva a Deus, obedeça a palavra de Deus. Estamos vivendo o final. Jesus vai voltar. Cristo está voltando. Jesus está voltando. Se eu pudesse trazer aqui uma ilustração, eu poderia dizer para vocês: eu creio que os anjos estão afinando as trombetas. Alguns estão dando os seus últimos lustres, estão dando os toques finais para ser tocada no grande e último dia. Jesus está às portas. A corrupção do mundo tem chegado diante de Deus como um mau cheiro, assim como o pecado antes de Noé chegou aos olhos do Senhor, e o Senhor reprovou as atitudes daquelas pessoas, e toda aquela geração se perderam nas águas do dilúvio. Assim também será, porque Jesus faz uma comparação, e ele diz: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio de Noé, os homens casavam, davam em casamento, comiam e bebiam, até chegar o dilúvio, e todos pereceram, e salvaram-se Noé e sua família, e os animais que o Senhor ordenou a entrar na arca. Você acha que a arca era um lugar agradável para Noé passar os dias que passou? Você acha que a arca era um lugar confortável para se viver junto com animais? O cheirinho não era muito agradável não, né? O ambiente não era muito agradável, mas era o lugar aonde eles estavam seguros. Foi o lugar que o Senhor preparou para que eles pudessem ser salvos. Eu comparo a arca, fazendo uma comparação com a igreja às vezes. Às vezes na igreja a gente tem aqueles momentos difíceis, às vezes uma divergência entre irmãos, um probleminha, mas é muito melhor estar aqui com os problemas que temos do que estar lá fora com a perdição daqueles que se perdem. Porque aqui o Senhor restaura, aqui o Senhor consola, aqui o Senhor cura, aqui o Senhor salva, aqui o Senhor alegra, aqui o Senhor une, aqui nós ouvimos palavras de esperança, aqui nós ouvimos palavras de conforto, aqui nós ouvimos o Evangelho da graça, o Evangelho que nos traz fé, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, sendo pregada e anunciada como ela é. Assim tem sido. Vamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor nos dê forças, ânimo, coragem para mantermos em pé nesses dias difíceis, como Paulo disse a Timóteo, né? Porém que os últimos dias serão tempos difíceis, muito difícil. Nós seremos afrontados no local do nosso trabalho, nós seremos afrontados por pessoas, seremos até humilhados por não aceitar as condições que o mundo vive. E nós não devemos aceitar, de maneira alguma. Como eu disse para vocês, o sal
ele só se torna perceptível quando ele sai do saleiro e se mistura com os outros alimentos. Assim é o crente. Aonde você estiver, você tem que ser a diferença, tem que ser a luz, tem que ser a palavra viva. Através de você, muitos lerão a Bíblia Sagrada. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar desses dias que nós estamos vivendo, e que esta palavra conforte os nossos corações nesses momentos. Amém? Irmãos, essa semana eu estava pensando sozinho comigo mesmo, nos meus pensamentos. Puxa vida, há uns anos atrás eu ouvia tantas mensagens sobre a volta de Jesus, irmã Nilce? Ouvíamos, teve uma vez que eu ouvi tanta mensagem, tantos hinos que falava, sobre a volta de Jesus, O Rei está voltando, o Rei está voltando, Esse hino marcou muito a minha geração, a minha vida, E um dia à noite, eu estava no quintal da minha casa, e era uma noite bem estrelada e fria, como nesses dias aí. Eu subi no telhado de casa, que eu tinha uma janela que saía para o telhado, assim, eu subi no telhado de casa para orar ali, e fiquei sentado lá em cima do telhado, olhando, e eu fiquei olhando as estrelas, e eu falava: Jesus, volta agora, Jesus, volta agora, almejando a volta de Jesus, volta agora, Jesus. Eu ficava ali esperando, naquela expectativa, mas a gente sabe que o tempo é dele, mas ele está perto para voltar, muito perto para voltar. Por isso, muita gente tem deixado de lado a fé e vivido uma vida circunstancial, aparente, só esquecendo que Jesus vai voltar, porque Ele está voltando, Ele está voltando. Quando menos perceber, está voltando, Temos que manter acesa essa chama. Billy Graham, o grande pregador, disse, para encerrar: um dia vocês vão ouvir que Billy Graham morreu. Não acreditem. Ele disse: não acreditem, é mentira, porque eu não morri, eu só mudei de endereço, Eu só mudei de endereço. Então, um dia vocês vão ouvir que um de nós já morremos. Não vamos morrer coisa nenhuma, partimos para estar com o Senhor para todos sempre. Porque Paulo disse: irmãos, se vocês soubessem o que está preparado para vocês, que olhos nenhum puderam ver, ouvidos nenhum ouviu, nem chegou a entendimento de homem nenhum, coisa linda. Paulo chegou lá. Paulo sabia que Paulo teve um arrebatamento. Paulo, está na Bíblia esse arrebatamento de Paulo. Paulo chegou a ver e ele quis ficar. Tão maravilhoso que era o lugar que ele quis ficar, mas o Senhor falou: não, Paulo, eu preciso de você lá na terra por um pouco de tempo. Aí Paulo, novamente, eu tenho uma tese comigo como pastor, de que Paulo teve uma morte e uma ressurreição na vida dele. Quando ele foi apedrejado ali, a Bíblia diz que deram Paulo como morto, Foi um homem extraordinário, Que nós podemos também seguir o exemplo desses homens que mantiveram a fé, mesmo nos momentos difíceis. Antes de ser decapitado, Paulo disse: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Podemos falar isso também? Podemos emprestar essas palavras de Paulo para as nossas vidas e empregá-las nas nossas vidas também? Será que podemos dizer isso também? Quando chegar o finalzinho, será que podemos dizer: Paulo, empresta essas palavras que eu quero repeti-la, que ela ressoou tão bem na minha vida durante a minha existência. Combati o bom combate, lutei, permaneci fiel, percorri a carreira que o Senhor colocou para que eu pudesse percorrer, e guardei a fé. Não, Eu lembro do pastor Antônio: ei, olha aqui. Lembra, irmã Nilce? Lembra? Olha aqui, ei, você que está dormindo aí.
Ele falava assim alto, a gente ficava assustado. Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Não perca a sua fé. Curve a sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, por estas palavras de conforto e de esperança aos nossos corações. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Esperamos com um coração alegre a volta triunfal do seu Filho, ao arrebatamento da tua igreja que está próximo para acontecer. Ó Deus, não deixa perdermos a fé, não deixa, Senhor, ficarmos desanimados ou cochilando em dois pensamentos, ou até mesmo perdendo a motivação de servir a Ti. Não, Senhor, mantenha o nosso coração, Senhor, com uma brasa viva desta palavra, que o Espírito Santo aqueça, Senhor, nossas vidas no decorrer delas, Senhor Jesus, e nós possamos sentir animados, avivados, para vivermos uma vida, Senhor, digna, vencendo as dificuldades e as tribulações que enfrentarmos durante a nossa existência aqui na terra. Pai, nós pedimos a Tua bênção para todos aqueles que aqui estão. Dê uma semana abençoada, abençoa suas vidas, seu local de trabalho. Senhor, abençoa, Senhor, a ida e a volta de muitos que estão indo para os seus trabalhos. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia para cada um, aqueles que estão doentes, acamados, Senhor, aqueles que estão abatidos ou até desanimados, Senhor, visita-os agora nesse momento, toca com Tuas mãos poderosas, Senhor, e reanima-os para que eles possam, Senhor, serem curados, sarados, avivados para servir ao Senhor durante os dias da sua existência aqui na terra. Em nome de Jesus, amém.